Bom, então vamos aqui dar continuidade, tá, ao nosso conteúdo de método da carga unitária aplicado em em estruturas que são submetidas a esforço de flexão, e essas estruturas que são submetidas preferencialmente a esforço de flexão são vigas e pórticos. Então a gente vai dar continuidade aqui ao que a gente estudou, tá, na aula passada. Na aula passada, a gente aplicou o princípio do trabalho virtual, né, que o PTV, o que é que ele quer dizer? Ele diz que o trabalho das forças externas, ele tem que ser igual ao trabalho das forças internas. O trabalho das forças externas é uma vez o deslocamento que a gente está procurando, né, seja esse o deslocamento translacional ou um rotacional, e uma que é a nossa carga unitária, que pode ser uma força ou um momento, vai ser igual à integral do momento real vezes o momento virtual sobre o EI em dx. Então, o que é que a gente encontrou aqui, como é que a gente procedeu, né, na aula passada? A gente tem também o termo de cortante, de normal e de torsor, mas para os elementos submetidos à flexão, para vigas e pórticos, a gente só considerou aqui a parcela do momento fletor. Até fizemos um exemplo considerando também a força cortante, mas nós vimos que a irrelevância da força cortante foi comprovada, né? Então nós podemos sim desprezar, tá, esse efeito quando a gente for calcular os nossos deslocamentos. Então, o que é que a gente fez? A gente encontrou a função m de x, né, da função real, isso aqui está me atrapalhando. Função real do momento fletor. E nós encontramos o m barra de x, que é a nossa função devido à carga unitária, né? A carga unitária, ou a nossa função virtual, ok? E aí a gente aplicou essas funções aqui na integral, né? E a gente sabe que o módulo de rigidez da flexão, ele vai ser constante, né? Ao longo aí das barras. Então, nós podemos tirar ele da integral, a gente fica com 1 sobre I, integral de m de x, m barra de x em dx. Então, a gente vai ter sempre a integral do produto de duas funções, tá? Só que, no mundo das estruturas, as nossas cargas, os nossos tipos de estruturas, eles são bem previsíveis. A gente tem aquele quadrozinho, né, que ele relaciona a carga atuante na nossa estrutura com a força cortante com o momento fletor. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui esse espaço. A gente tem a carga aqui, que é de x. A gente tem a força cortante de x. E nós vamos ter aqui também o esforço momento fletor, né, que é a função m de x, tá? Só ver quem é que quer entrar. Então, a gente tem essa relação aqui. Essa carga que é de x aqui é uma carga distribuída, ok? Então, aqui é uma carga distribuída. Quando a gente não tem uma carga distribuída, ou seja, quando a gente só tem a aplicação de cargas pontuais em uma estrutura, como por exemplo, se eu pegar aqui uma viga, desse jeitinho aqui, e aplicar somente a minha carga pontual, a minha carga distribuída aqui, ela é inexistente, tá? Eu não tenho carga distribuída, eu só tenho uma carga P pontual. Então, minha carga distribuída aqui, ela é nula. Vou chamar aqui uma carga distribuída igual a zero. A minha carga, ela não varia com X, ela é P. Ela é simplesmente uma carga pontual. Como é o jeito da função da minha força cortante aqui nesse ponto dessa estrutura que tem apenas essa carga pontual aplicada?
O meu esforço cortante, aqui eu vou ter o P, eu vou ter aqui as minhas reações de apoio, né? E o meu diagrama de força cortante vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho aqui uma cortante positiva, tenho aqui a minha descontinuidade, e aí chego até aqui para ter uma cortante negativa, né? O jeitão da minha força cortante, ela é assim. Então, a minha função cortante, em função de X, ela é um valor constante em cada trecho. Então, quando eu não tenho carga distribuída, a minha função de cortante, minha força cortante, ela é constante. Eu vou até fazer o seguinte, vou aumentar aqui mais um espacinho para fazer um desenho, tá? Então, a minha força, minha carga distribuída, ela é 0, então eu tenho somente isso aqui, né? Eu tenho somente uma força pontual. Então, o meu gráfico de força cortante, ele é constante. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, tá? E como é que funciona o momento fletor aqui? O que é que a gente tem? A gente vai calcular o momento fletor nos apoios, que se eu não tenho um momento aplicado, ele vai ser 0. E eu vou ter que calcular o meu momento aqui no ponto P. Então, ele vai ser um momento aqui positivo. Esse meu momento, então, ele é linear. Então, quando a minha carga é pontual, a minha força cortante é constante e o meu momento fletor, ele é linear. Ok? Vou aqui colocar o mesmo exemplo, só para poder a gente manter um padrão, tá? Quando eu tenho agora uma carga distribuída, né? Agora eu não tenho mais essa força P pontual sozinha. Agora eu vou ter uma carga distribuída aqui ao longo da estrutura, tá? Então, a minha carga agora, ela não é mais 0. A minha carga distribuída agora, ela tem um valor, tá? Ela vale Q de X, ó. Só que a cada X que eu olhar aqui, né, lembrando que o X é a distância horizontal, ela possui o mesmo valor. Então, a minha carga distribuída aqui, ela é constante, tá? Então, a carga distribuída sendo constante, a viga fica assim. Quando a carga distribuída ela é constante, como é que vai ficar o nosso diagrama de força cortante? Eu vou ter, ó, aqui a minha cortante vai ser um valor positivo qualquer, né? Aqui eu tô só chutando os valores. E aí ela vai, quando eu olhar aqui pela esquerda, ela vai decrescendo. Nossa, como ficou ruim aqui, a mesa enganchou. Sai. Ela vai decrescendo até que cruza aqui o eixo da viga, chegando aqui em outro ponto. Né? Então, essa nossa força cortante aqui, ela é linear, tá? É uma função linear. Então, deixa eu vir aqui e desenhar aqui a minha função linear, ficou até mais aprumadinha. E o momento fletor, da mesma forma, eu vou calcular o momento aqui, que vai ser 0, o momento aqui vai ser 0, e o momento fletor causado por uma carga distribuída, ele é uma parábola, né, de valor QL2 aqui sobre 8, no valor máximo, que é o centro, ou então a gente calcula lá o ponto de momento máximo, utilizando a formulazinha que a gente já está acostumado. Então, o nosso momento fletor, ele é parabólico, ou quadrático, né, parabólico. É uma função do segundo grau, tá? Se eu evoluir um pouco mais o Pokémon, se eu ainda dificultar um pouco mais o caso aqui, se eu for analisar uma viga agora, que ela receba, por exemplo, uma carga de empuxo ou uma carga de vento em edifícios de grandes pavimentos, e essa minha carga seja em formato variável, seja uma carga triangular,
que aqui nesse ponto ela tem um valor, e aqui nesse ponto ela vai a zero e ela vem diminuindo assim, ó. Então agora, nesse caso aqui, a minha carga, ela é tipo uma trapezoidal, tá? Pode ser trapezoidal ou pode ser linear também. Ela é linear, uma carga trapezoidal ela também é linear. Tanto a triangular é linear, porque você tem aqui o zero, né? Quanto a trapezoidal. A trapezoidal, ela é assim. E aí você tem uma parte dela que é um triângulo e a outra parte dela que é um retângulo. A gente tem que decompor esse tipo de carga trapezoidal. Então aqui, quando a minha carga for linear, aí eu vou fazer aqui o exemplo da triangular por ser o mais simples, tá? Das cargas lineares. A minha força cortante, agora, ela vai variar, né? Ela não vai ser mais linear, não. Ela agora, a minha força cortante, ela vai ser uma parábola. Porque a cortante é a integral da carga, né? E o momento é a integral da cortante. Então, a minha força cortante aqui já vai ser uma parábola, tá? E a minha força, o meu momento fletor, ele vai ser uma função do terceiro grau. Ixi. Na verdade, a viga é para passar bem aqui. Pronto. Deixa eu apagar ali. Pronto. É uma função cúbica, tá? Do terceiro grau. Então, a gente tem essas relações aqui acontecendo. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos para eu ter espaço. Então, na grande maioria das vezes, as nossas cargas, elas param aqui, tá? Então, a gente tem carga pontual, né? Que aqui são as nossas cargas pontuais. Aqui são as nossas cargas distribuídas, tá? Normais. E a carga linear, que pode ser efeito de vento ou efeito de empuxo, né? Empuxo esse que pode ser através de água, pode ser através do solo e etc. Então, a gente tem aí esses três tipos de carga mais comuns que vão aparecer nas nossas estruturas, tá? E aí, a gente sempre vai ter que multiplicar uma função pela outra. No caso das funções lineares, né, das funções virtuais, perdão, quando eu tenho um deslocamento vertical ou horizontal, né, ou então uma rotação, quando eu falo em deslocamento translacional, a minha força aplicada, ela é sempre uma força pontual, seja ela horizontal, vertical ou horizontal, concordam comigo? Então, eu sempre tenho uma força unitária de 1 kN sendo aplicada na minha barra. Ou ela vai estar vertical ou ela vai estar horizontal. E quando ela está horizontal, normalmente é em um poste que eu vou estar no sentido, né, perpendicular à barra. Então, sempre eu vou estar forçando a minha estrutura, vou vir aqui para o canto superior. Vou forçar a minha estrutura a fazer esse efeito aqui de deslocamento, tá? A barra vai sofrer com a ação de uma carga pontual. Então, como é o momento fletor disso aqui? Como é que ele se comporta nessa situação aqui? Para deslocamentos translacionais, onde eu só tenho cargas pontuais, o meu diagrama de momento fletor, a minha função m de x, ela é uma função linear. Então, aqui nesse ponto, a gente sempre vai ter o gráfico de uma função linear. E quando a gente está num deslocamento rotacional, quando eu quero uma rotação rotacional, eu vou aplicar um momento fletor
unitário, né? No valor de 1 kN metro. Então, quando eu tenho um momento aplicado aqui, ó, tem uma viga, tá? E aí eu quero o deslocamento aqui, nesse ponto. Vou aplicar um momento unitário de 1 kN metro. Então, quanto é que vai ser o meu momento fletor bem aqui no apoio? Bem aqui no apoio, o nosso momento fletor, ele vai ser zero. Ele tem que ser zero. Tanto nesse apoio, quanto nesse apoio aqui. Se eu vier olhando aqui pela esquerda, essa estrutura, o momento aqui é zero, é zero, é zero, é zero, até imediatamente antes da aplicação do meu momento fletor. Então, aqui ele é zero. Ele vem zero, assim, ó. Não vai ser zero porque tem a reação de apoio, né? Eu tenho que calcular as reações de apoio. Ele vai ter aqui uma reação e vai ter aqui... Deixa eu ver aqui. Vai ter aqui outra reação. Então, eu vou ter aqui um valor de momento, tá? E vou ter essa descontinuidade aqui, ó. Meu momento fletor aqui vai ser linear também, tá? Vai ter uma descontinuidade. Então, aqui a gente vai ter uma função linear. E também vão aparecer situações onde essas funções aqui, elas podem ser constantes, tá? Onde, como eu não tenho, dependendo do momento, isso aqui vai ser uma função linear. Ou, dependendo do arranjo, aqui vão aparecer situações onde a gente vai ter esse caso. Função linear ou função constante. Isso aqui para a galera que é virtual, tá? Para a galera que é real, para os momentos reais, ou a gente tem carga pontual, se a gente tiver carga pontual, o nosso diagrama ele tem formato linear. Se a gente tiver carga distribuída, o nosso diagrama ele é parabólico. E se a gente tiver uma carga linear, né, que é uma carga triangular, o nosso diagrama ele é cúbico. E a gente não vai ter uma carga parabólica em cima de uma viga ou de um pórtico, certo? Então, é comum a gente ter somente esses três tipos. Aqui é para os momentos virtuais, tá? É comum a gente ter esses três tipos de função para momento fletor real e esses dois tipos de função para momento fletor virtual. Pensando-se nisso, o que é que foi desenvolvido? Foi desenvolvida uma tabela onde essa galera aqui foi multiplicada parcialmente, né? E através dos parâmetros geométricos da estrutura, a gente consegue associar e fazer essas multiplicações já trabalhando com os gráficos, porque venhamos e convenhamos, é muito mais fácil a gente desenhar o gráfico direto do momento, porque a gente vai calculando pela direita ou pela esquerda, do que encontrar as funções de cada um deles e depois multiplicar as funções e integrar essa multiplicação. Foi fácil no exemplo da aula passada, porque era uma única viga com o carregamento, era um carregamento distribuído, bonitinho, toda simétrica. Mas basta mudar a carga de lugar e aí vocês vão ver que já não fica tão simples assim. Inclusive eu mandei para vocês lá aquele outro exemplo, né, no Moodle, onde eu coloco apenas duas cargas pontuais e aí o fato de eu ter duas cargas pontuais já faz com que a gente tenha aí três trechos de integração, tá? Então, pensando-se nisso, criou-se, desenvolveu-se essa tabelinha maravilhosa aqui, que é a tabela que a partir de agora vocês não vão mais largar, tá? Vai ser até o final do semestre brincando com essa princesa aqui, porque ela facilita demais a nossa vida. Então, o que é que a gente tem aqui nessa tabela, tá? Aqui eu vou riscar ela todinha aqui, vou fazer o seguinte, vou duplicar e vou riscar uma e vou deixar outra limpa, que é para poder a gente conseguir resolver as questões depois sem precisar estar apagando, tá?
Aqui a gente tem... Cadê a caneta? A gente tem a função constante, ó. Função constante, função linear. Aqui, função linear composta, né? Que é a linear que é composta de uma parte triangular mais uma parte retangular, tá? Aqui a gente tem uma parábola. Aqui a gente tem uma meia parábola, tá? Na verdade, não é nem meia parábola, é uma seção de parábola. Vocês vão entender mais na frente quando a gente precisar calcular isso aqui, tá? Então, isso aqui é uma seção de parábola. Tá aqui, seção de parábola. É como se eu quisesse pegar essa parábola aqui e calcular meu momento bem aqui, onde eu marquei de verde. Então, isso aqui, ó, é esse pedaço aqui, tá? E vocês vão já entender por que eu tô falando nessa seção de parábola. Aqui a gente tem uma função de parábola negativa, né? Que é quando o nosso momento é negativo, a parábola fica nesse formato aqui. Então, aqui é uma parábola positiva e aqui é uma parábola negativa. E aqui a gente tem uma função linear composta, né? Que é o que eu vou chamar aqui de linear composta, que é uma linear formada por dois triângulos, são dois trechos lineares. E eu gosto muito de chamar ele de triângulo zambetão, tá? Porque eu acho que ele dá essa animação aí na questão, porque ele é assimétrico, né? Então a gente tem esses parâmetros alfa e beta, que no decorrer das questões também eles vão aparecendo e eu vou mostrando para vocês como se calcula. Então na linha aqui a gente tem esse tipo de função. E na coluna também, ó, constante, linear. Aí perceba, eu tenho aqui triângulo para um lado, triângulo para o outro, né? Eu tenho duas linhas aqui com ele linear. Ele é linear aqui e ele é linear aqui também. Aqui trapezoidal, aqui parábola, parábola positiva, igualzinha àquela que tem lá em cima. Aqui a seção de parábola, percebam também que tá para um lado e tá para o outro. A parábola negativa também eu tenho virada para os dois lados e o zambetão, tá? Por que que a gente tem essa tabela aqui? A nossa ideia, a nossa intenção vai ser encontrar os nossos diagramas, tá? Quando a gente vier para cá, pegar uma estrutura, preciso de outra página. Quando a gente pegar uma estrutura aqui, sei lá, vou pegar aqui uma coisa bem genérica. Vou fazer uma viga. Uma viga aqui, tá? Com uma carga distribuída sobre ela. Uma carga aqui, qualquer. Ei, não, sai. Tá? Então, eu tenho essa carga Q aqui na minha viga, bonitinha. Então, o meu diagrama de momento fletor real aqui, meu diagrama real, sem conhecer nenhum valor, eu sei que ele vai ter esse formato aqui. Vou fazer o diagrama com outra cor. Concordam comigo que ele é essa parábola, é uma parábola positiva, com o valor aqui, que é L2 sobre 8, tá? Isso é o nosso diagrama real. O diagrama virtual dessa estrutura, se eu quiser, sei lá, o deslocamento bem aqui no meio, tá? Eu quero deslocamento no centro. Aqui, no centro do vão. Não, vou pedir outra coisa. Vou pedir a rotação bem aqui. A rotação nesse apoio, tá? 1 kN/m. Quero essa rotação aqui. Então, como é que vai ficar o meu gráfico de momento fletor dessa estrutura? Sem saber de nada, sem saber de medida nenhuma, só olhando para cá, eu sei que o momento bem aqui tem que ser 0. E que o momento bem aqui, ele vai ser, no sentido que eu chutei aqui, ele vai ser -1, tá? Ui! Então, meu diagrama é esse aqui, ó.
meu diagrama de momento fletor virtual. E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho o mesmo trecho que vai do ponto A até o ponto B. E aí tem um comprimento aqui que eu vou chamar de comprimento S, tá? Não conheço o meu comprimento S. Então, essa função, ela tem um valor de QL2 sobre 8, que é esse valor aqui, numa barra de comprimento S. Essa função, ela é uma função linear, que vai até o 1, né? Ou, não, vou chamar de qualquer letra aqui, que é um valor que eu não sei quanto é, também no comprimento S. E aí, para eu aplicar a PTV aqui, eu vou multiplicar esses diagramas. Então, eu tenho que encontrar uma associação entre uma parábola positiva e um triângulo negativo que me digam quanto que vai valer essa multiplicação de parábola com triângulo. Eu volto aqui na tabela e procuro. Então, eu tenho parábola, eu tenho uma parábola bem aqui, ó. Uma parábola positiva, tá? E eu tenho, aí eu procuro um elemento numa coisa e o outro elemento na outra, né? Se eu achei a parábola aqui, eu vou procurar o triângulo aqui. Eu tenho esse triângulo e tenho esse triângulo. E vou procurar aqui o rumo da coluna com a parábola, tá? Parábola com triângulo, 1/3 de SIK, 1/3 de SIK. Nesse caso aqui, não vai fazer diferença o triângulo que eu vou usar, porque a linearidade da minha função não importa para o gráfico, para o cálculo dessa multiplicação aqui. Então, eu chamei isso aqui de K, esse valor aqui, K, que é o QL2 sobre 8, e chamei o 1 aqui de I. Então, eu sei que parábola vezes triângulo é igual a 1/3 de S vezes I vezes K. Onde S é o comprimento da barra, o I é o valor aqui, ó, do diagrama virtual, né, nesse caso, e o K foi o valor do diagrama real. Se essa minha estrutura não fosse assim, se esse meu carregamento não fosse assim, se ele fosse um carregamento desse jeito aqui, ó, sei lá, 40 kN, tá? Esse aqui é o meu valor de carregamento. Tem um momento aplicado na viga. Quando eu viesse fazer aqui, e eu quero essa mesma rotação, tá? Só que para essa estrutura agora. Quando eu vier fazer aqui meu diagrama de momento fletor, quanto que vai ser meu momento fletor bem aqui, nessa extremidade? Permanece zero. É um apoio simples, sem carga aplicada. Quando eu vier para essa extremidade aqui, eu tenho esse momento. Então, esse momento, ele indica que vai ser o valor do momento fletor ali, tem que ser igual a esse momento. Obviamente, a gente teria que calcular as reações de apoio aqui e teríamos que saber, né, o tamanho da barra. Só que como eu não sei, eu estou fazendo aqui só no intuitivo. Então, olhando aqui pela esquerda, eu sei que esse meu momento ele vai ser um valor de menos 40. Então, meu diagrama real, ele vai ser isso aqui. Isso é uma reta, tá? Acreditem se quiser. Tá lindo, super linear. Então, aqui é um momento de menos 40. Então, agora, eu teria que associar esse diagrama aqui com esse diagrama para fazer o meu PTV. Meu PTV aqui agora fica o diagrama real, que é esse daqui, ó, de 40, vezes o diagrama virtual, que é esse triângulo aqui. Percebam que esse é o ponto A e esse é o ponto B do diagrama real. Esse é o ponto A e esse é o ponto B do diagrama virtual. Então, eu trago eles aqui para cá para poder fazer a minha referência. Ponto A, ponto B, ponto A, ponto B. Então, no ponto A, eu tinha um valor cheio nesse primeiro triângulo. E no ponto B, eu tenho um valor 0. Aqui no ponto A, eu tenho um valor 0 e no ponto B, eu tenho um valor cheio. Essa minha função, ela é uma função decrescente. E essa minha função aqui, ela é uma função
crescente. Elas possuem linearidades opostas. Eu tenho a possibilidade de multiplicar. Ó, se eu olhar, agora eu vou procurar triângulos, né? Aqui eu tenho esses dois triângulos. E para combinar, eu só tenho esse, ó. Só tenho esse triângulo aqui. Deixa eu apagar esses roxos, esses azuis e vou riscar de verde, tá? Olha, não vai não. Vou riscar aqui de verde. Ok? Então eu tenho esses dois triângulos para combinar agora com esse triângulo aqui. Então eu tenho que escolher qual dos dois eu vou combinar, porque se eu combinar o de cima, eu vou encontrar um terço. Se eu combinar o de baixo, eu encontro um sexto. Então o meu valor vai mudar. E aí eu vou, o meu ponto A aqui e aqui é o meu ponto B. Aqui o ponto A e o ponto B. Se eu admitir esse daqui como sendo um dos meus diagramas lá, onde o ponto A era 0 e o ponto B era o valor cheio, ou seja, uma função crescente, aqui eu tenho que procurar a minha função decrescente, o meu diagrama que está decrescendo. Então eu vou vir aqui e vou escolher o de cima ou o de baixo. Me respondam aí. Ligeiro como quem rouba. Vou escolher o de baixo, exatamente. Então vão ser triângulos de linearidades opostas. Essa minha multiplicação aqui vai ser um sexto. Então eu vou voltar aqui, não, vou voltar aqui. E isso aqui vai ser igual a um sexto. O tamanho da barra é S, não mudou. Vezes S, vezes o I, vezes o K. Eu vou só voltar aqui, ó. O crescente foi o K, pronto. Vezes o I, vezes o K. Então não importa quem você vai chamar de real ou quem você vai chamar de virtual aqui. O que importa é vocês fazerem sempre a combinação de multiplicações que for mais adequada para a questão que vocês estão resolvendo, tá? No começo pode assustar um pouquinho, mas depois vocês se acostumam a usar essa tabela e alguns valores notáveis, tipo parábola com triângulo, parábola com retângulo, triângulo com triângulo, a gente usa tanto que acaba decorando esses valores, né? Mas por enquanto a gente sempre vai voltar na tabela, tá? Para conferir. Então, se eu tivesse aqui uma outra viga, tipo uma viga engastada, rapidez aqui. Se a minha estrutura for assim, né? Isso aqui é a minha estrutura real. Então, o meu momento fletor real, ele vai ser desse molde aqui, ó. Meu momento aqui na extremidade é 0. E o meu momento aqui, professora, e que valor específico estamos calculando? A gente está calculando o deslocamento, tá? A gente está calculando essas multiplicações aqui, elas são a integral de m barra dx, tá? Aí a gente vai pegar esse valor que a gente encontrou e vai dividir pelo módulo da rigidez. E isso aqui vai ser igual ao nosso deslocamento que a gente está procurando, tá? É isso que a gente está calculando especificamente. Ao invés de encontrar essa função, que é uma função parabólica, ao invés de encontrar essa função, que é uma função linear, e multiplicar as duas, eu vou fazer o diagrama, que são diagramas simples, que a gente consegue fazer no olho. Enquanto lá na NP1 a gente ia lá, momento em A é tanto, momento em B calculando de um por um, aqui agora a gente já vai olhar para a estrutura e saber o formato do diagrama e desenhar ele direto. E aí pegar esse diagrama para multiplicar, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, essa estrutura, só para finalizar, que horas são, hein? E a gente fazer o exemplo, então já não integra mais momento. Não, aqui a gente não integra mais. Essas tabelas, elas vão dar exatamente o mesmo resultado do que o método da integração. Na verdade, é o mesmo método. Só que eu vou trabalhar com figuras, né? Eu vou trabalhar com o gráfico, porque a gente já está acostumado a desenhar esses gráficos e não a estar procurando as funções. Mas é o que eu disse, aqueles exemplos que eu fiz na aula passada são muito fáceis, porque eram só uma carga distribuída, aqui outra ali. Então a gente consegue rapidinho fazer as funções. Quando você pega uma estrutura mais complexa, basta eu vir aqui e colocar uma carga pontual. Pronto, acabou. Que aí eu vou ter que dividir em dois trechos, um x começando daqui, o outro x começando dali, fazer superposição e tal, então vai ficando mais complexo. O momento aqui no engaste, ele é negativo, né? Então ele é assim, o gráfico desse momento é assim. Finge que chegou lá, tá? É um gráfico de uma função linear, tá?
E aí, se eu quiser, por exemplo, calcular o deslocamento vertical aqui, dessa estrutura, a minha função, minha carga unitária também vai ser aqui, ó, 1 kN. E aí, quando eu fizer o meu diagrama, vai ficar exatamente do mesmo jeito. Então, aqui o comprimento é S, S, aqui eu vou chamar de I, aqui eu vou chamar de K. Eu vou multiplicar agora triângulo com linearidades iguais, ó, porque esse triângulo ele é decrescente e esse aqui também é decrescente. Voltando lá na tabela, eu tenho um triângulo aqui e vou procurar aqui entre esses dois um que seja igualzinho a esse. Então, eu tenho de cima ou de baixo, nesse caso. O de cima. Então, eu vou vir aqui e vai ser, ó, 1/3, tá? E aí, a gente vai pegando o jeito, tá? À medida que a gente for aplicando nas questões, a gente vai pegando o jeito, ok? Eu separei aqui algumas questões pra gente fazer, tá? Peguei essas 4 vigas aqui, claro, obviamente não vai dar tempo, né, de fazer tudo hoje. E peguei esses 2 pórticos aqui pra gente fazer. Acho que eu vou fazer uma viga e um pórtico, ou eu faço, acho que hoje eu vou fazer só vigas mesmo, e eu deixo pra fazer os pórticos na aula que vem, para que vocês não fiquem muito agoniados, tá? Vou chamar aqui de 1, aqui de 2, aqui de 3 e aqui de 4. Beleza? Então, vamos fazer aqui a nossa primeira viga, que é esta viga 1. Eu vou trazê-la pra cá, pra ficar mais bem desenhada. Considerando os deslocamentos verticais, né? Calcule os deslocamentos verticais das vigas abaixo, utilizando o método da carga unitária. Considere apenas os esforços de momentos fletores, ou seja, despreze a influência dos cortantes e dos normais. Nas vigas biapoiadas, calcule o deslocamento nas seções localizadas entre os apoios, no meio do vão. Nas vigas engastadas, calcule os deslocamentos verticais nas seções localizadas nas extremidades livres. Adotar para todas as vigas seção transversal de 15 por 35 e material de 25 GPa, tá? Então, a gente tem aqui uma seção transversal de 15 por 35 centímetros. E a gente tem um G, olha só a louca aqui, volta. Isso aqui é a seção transversal. E o nosso ele é igual a 25 gigapascal. Enlouqueci agora. Aqui é a nossa seção transversal, tá? Professora, depois volta no slide 4. Qual é o slide 4? 1, 2, 3, 4. É esse aqui? É? Pronto. Quando puder sair, diga. Pronto, beleza. Então, a gente tem essas paradinhas aqui. Então, nós temos uma viga, ó, biapoiada, bem parecida com a que a gente fez por integração, né? Só que agora com valores, né? E nós vamos fazer utilizando a nossa tabelinha, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o diagrama de momento fletor real, ok? Me garanti, hein, nessa linha aí, não usei régua. Então, quanto é? Eu vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Quanto é que vai ser o nosso momento fletor aqui no ponto A? O momento fletor em A é 0. E o momento fletor em B, aqui no apoio?
0 também, né? O momento fletor aqui no centro da nossa parábola tem um valor de QL2 sobre 8. Nosso momento ele é assim, parabólico. Né? E o valor aqui no centro, nossa, fui falar da outra, me perdi. Aqui é QL2 sobre 8. Nosso QL2 sobre 8 aqui, deixa eu achar minha calculadora. Tá aqui. Vai ser 8, que é a nossa carga, vezes 7,5 ao quadrado, dividido por 8, 56,25. E esse nosso diagrama, ele é positivo, ok? Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor real da nossa estrutura, tá? Já foi calculado. Agora, vamos calcular o diagrama de momento fletor unitário, tá? Mas, para isso, eu preciso aplicar minha carga unitária primeiro. Vou fazer aqui o modelo unitário. Vou fazer bem aqui pequenininho, que é só para ter esse espaço para fazer para não precisar usar mais um slide, tá? Modelo unitário. O nosso modelo unitário, ele é o seguinte: eu tenho uma viga biapoiada, aqui segundo, aqui primeiro, a distância aqui, o nosso vão é de 7,5 metros. E eu vou ter, então, aqui, bem aqui, uma carga pontual aplicada de 1 kN, porque ele fala na questão que ele quer o deslocamento no centro do vão, tá? Então, no centro do vão é bem aí. Esse é o nosso modelo unitário, ok? Então, vamos agora calcular aqui o nosso diagrama de momento fletor unitário. Será que eu consigo fazer outra linha reta dessa? Estou apaixonada por essas linhas. Já mereço a inscrição no canal, hein? Só por ter que fazer duas linhas retas ao mesmo tempo, consecutivamente. Então, quanto é que vai ser o nosso momento aqui no ponto A, lá da nossa carga vertical, do nosso modelo unitário? Minha irmã disse que eu tenho que pedir para as pessoas se inscreverem no meu canal, mas como é que eu peço se eu estou dando aula, né? Enquanto eu estou gravando a aula. Então, vou começar a pedir aqui aleatoriamente, se inscreva no canal. Bem aqui o momento é 0. Lá na outra ponta, o momento também vale 0. Falta eu calcular aqui, meu momento no meio, né? O momento aqui vai ser 1, mas só por desencargo de consciência, vamos calcular aqui as reações de apoio, ó. É simétrico, né? É 0,5 para cada. 0,5, 0,5, né? Momento bem aqui, então, vai ser 0,5 vezes 7,5 dividido por 2. 0,5 vezes 7,5 dividido por 2. Vai ser 1,875. Momento aqui no ponto C. 1,875. E aí, esse momento, ele é assim, ó. Ui! Positivo também, tá? Se alguém não entendeu, ó, somatório dos momentos em A igual a 0, vertical em B vezes 7,5, menos 1 vezes 7,5 dividido por 2 é quanto, hein? 3,75 igual a 0. Vertical em B vai ser 3,75 dividido por 7,5, vertical em B é 0,5, tá? Então, essa distância aqui, ó, ela vale 3,75. Então, 0,5 vezes 3,75, 1,875, tá? Só que eu calculei aqui de forma mais rápida, beleza? Então, nós já temos aqui os dois diagramas. Vou agora aplicar o PTV.
Aplicando o princípio do trabalho virtual, nós temos que 1 vezes o deslocamento que a gente quer encontrar, vezes o deslocamento, bem aqui que eu quero encontrar. Nossa, mas ficou pior do que o que eu apaguei. Eu quero um bonito. 1 vezes deslocamento vai ser igual a integral, né, de m barra sobre i dx. Como o i é constante, eu tiro ele da integral, 1 sobre i, integral de m barra dx. Quem é o m? É esse primeiro diagrama aqui, m de x. E esse diagrama de baixo aqui é o m barra de x. Então, eu vou multiplicar esses dois diagramas. O comprimento da barra é 7,5. Então, 7,5 aqui vai ser o nosso S, que a gente vai procurar lá na tabelinha, tá? Vamos armar isso aqui de forma bem calma pra gente brincar de se amar. Então, 1 vezes o deslocamento vai ser igual a 1 sobre i, que multiplica a integral do momento real é o diagrama de momento fletor real, tá? E a integral do momento barra aqui em x vai ser exatamente essa área aqui. A integral não é a área sobre a curva. Então, se eu tô querendo saber a integral de uma função, eu tô querendo saber a área. Se eu quero saber a área, eu tenho que traçar o gráfico e encontrar a área debaixo da curva, tá? Então, os diagramas nada mais são do que as representações aqui desses momentos, tá bom? Então, quem é que vai ser aqui as nossas figurinhas, ó? Nosso momento real é uma parábola positiva. Então, eu vou escrever aqui uma parábola. Ela é positiva. E quanto é o valor do QL2 sobre 8? 56,25. E quanto foi o nosso momento virtual? É um triângulo zambetão aqui, ó. Já comecei logo botando foi quente. Um triângulo zambetão. E o valor lá no zambetão, ele também foi positivo. E o valor no zambetão aqui foi 1,875. Eu preciso agora encontrar esse valor aqui. Que diabos é que eu vou fazer, né, com uma parábola multiplicada com um triângulo zambetão? Eu vou procurar lá na minha tabela essa relação aqui, para ver o que é que vai acontecer. Vou voltar na tabela. A parábola positiva tá bem aqui. Parábola positiva tá bem aqui, ó. É essa coluna aqui. Então, se eu localizei a parábola na coluna, eu vou localizar o triângulo zambetão aqui. Ou se eu achei a parábola na linha, cadê minha caneta? Eu vou achar o zambetão na coluna, tá? Olha, eu perdi. Eu não enxergo o amarelo? Bem aqui, ó. Tá aqui o zambetão. O que é que nós temos? Triângulo zambetão com parábola. Ó, achamos aqui a nossa relação. Isso aí que a gente está procurando é 1/3 de SIK, que multiplica 1 mais alfa vezes beta, tá? Vamos voltar lá e vamos levar aqui a nossa grande descoberta. Então, o deslocamento vai ser 1 sobre i, que multiplica 1/3, tá? De SIK, que multiplica 1 mais alfa vezes beta. Só que quem diabos é alfa e quem diabos é beta aqui, ó. Vamos voltar aqui para a equação, tá? O S é o comprimento da barra, ok? É o comprimento da barra que ele tem que ser igual nos dois trechos. Eu só posso aplicar isso aqui se eu pegar barras do mesmo tamanho, tá? Se não for assim, vai dar tudo errado. O I foi o valor aqui do triângulo. E o K, o valor da parábola. Então, eu vou só anotar aqui pra gente saber quem foi o I e quem foi o K. Não faz diferença porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o S aqui, ele é 7,5.
Eu já esqueci quem era o I e quem era o K. O I é o do triângulo, tá? Vou anotar aqui. Igual a I. E o K foi o valor aqui da parada, tá bom? Então, S e K nós já sabemos quem são. Falta encontrar quem é o alfa e o beta. Voltando lá na tabela, no triângulo zambetão, vou olhar para esse aqui de cima, que ali tá muito embaixo, para riscar é ruim. Eu tenho um triângulo desse, ó. E aqui eu tenho um pedaço que ele chamou de alfa vezes S. E bem aqui eu tenho outro pedaço que ele chamou de beta vezes S. Isso aqui são fatores de proporcionalidade, tá? Do nosso triângulo unitário ou do triângulo real, que são proporcionais à reação de apoio que acontece. Então, a gente vai calcular o alfa e o beta através dessas distâncias aqui, ó, do diagrama linear. Vou apagar isso aqui para ter espaço. Então, eu sei que esse pedaço ele vale alfa vezes S, perdão. Alfa vezes S. E eu sei que esse pedaço também vale alfa vezes S. Então, alfa vezes S aqui é igual a esse tamanho aqui. Quanto é que vale esse tamanho aqui? Metade da minha barra. 3,75. E quanto é que vale o meu S? Não é 7,5? Então, alfa vezes 7,5 é igual a 3,75. Nosso alfa vai ser 0,5. O beta é o complementar. Olha, eu já botei alfa aqui de novo. Gente, que é isso? Preciso me tratar. Beta. O beta é o complementar, porque alfa mais beta obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Então, beta vai ser quanto? Vai ser 0,5 também. Que por acaso, que não tem nada de por acaso, foram esses valores aqui, ó, que a gente encontrou, tá? Se eu tivesse isso aqui, como a gente vai ter na próxima questão, deslocado um pouco, a gente vai ver que esse alfa e beta vão se trocar ali com as reações de apoio, tá? A gente vai já chegar nesse exemplo, se Deus quiser vai dar tempo, fazer ele hoje ainda. Então vamos continuar aqui. Tranquilo até aqui? Ou alguém já tá querendo o caixão para se enterrar? Calma aí que tá só começando, hein? Então, nosso deslocamento vai ser 1 sobre I, que multiplica 1/3, S é o comprimento da barra, 7,5, vezes o I, que é 1,875, vezes o K, 56,25, que multiplica 1 mais o alfa 0,5 e o beta também 0,5. Então, o nosso deslocamento aqui vai ser 1 sobre I vezes... Fazer essa conta aí. Faz aí, Rodrigo, também. Ou alguém, mais alguém. 1 mais 0,5 vezes 0,5 vezes 56,25 vezes 1,875 vezes 7,5. Ixi. Dividido por 3, de novo, não 0,5 vezes 0,5, mais 1, vezes 56,25, vezes 1,875, tá explicado, vezes 7,5. Dividido por 3, deu um número super quebrado, e eu vou colocar isso aqui em fração. Só para ficar inteiro, tá? Deu 329,58. Mas eu não gosto de fazer isso aqui. Eu prefiro deixar ele desse jeito aqui, ó. Isso aqui é 84.375 dividido por 256 é I. Sempre deixem um deslocamento em função da fração do modo de rigidez, porque aí vocês evitam o erro de arredondamento. Quem é o EI aqui? A gente tem que calcular, né? A gente tem, ó, a seção transversal. Quanto é que dá esse momento de inércia aqui? B vezes H ao cubo dividido por 12. Dá 5,359375 vezes 10 a quarta, metro a quarta.
Quando eu multiplicar pelo E, então, aqui, o EI vai ser igual a vezes 25 vezes 10 à sexta. 13.398,44375 quilonewton metro quadrado, tá? Eu multipliquei por 10 à sexta porque eu já estou transformando isso aqui. Qual bizu? O bizu da fração você não pegou ou o bizu do momento de inércia? Tu tem que dizer assim, não entendi tal coisa. Porque bizu pra mim... Bora, meu povo. Da fração, né? Não, tudo bem. Ó, é o seguinte, quando a gente faz uma conta, vocês estão vendo aí na web, estão me vendo? Quando a gente faz uma conta, digamos, sei lá, 10 dividido por 3, o resultado dá 3,333. Vocês estão vendo aí pela câmera o resultado, ó, bem fracionadinho. Se eu não quiser que isso aqui fique desse jeito, se eu quiser escrever isso aqui em números inteiros, né, em uma fração inteira, a calculadora ela tem essa função, tá? Eu aperto Shift, D/C. Aí eu vou botar aqui qual é a tecla, tá? Shift A B/C. Que é essa tecla aqui, é a segunda tecla embaixo do Shift, ó. Aqui do lado esquerdo. Aí quando você aperta, ele aparece a fração, 10 terços. Foi a mesma coisa que eu fiz lá com 329, ó. Deixa eu fazer de novo. Ponto 5 vezes ponto 5, mais 1 vezes 56,25, vezes 1,875, vezes 7,5, dividido por 3, ó. Tá aqui a minha fração toda quebrada, tá? Aí eu vou, aperto no Shift e aperto nessa teclinha aqui, que é a terceira. E aí ele me dá a fração 84.375 dividido por 256, tá? É só fazer, o bizu é esse daí. A própria calculadora já transforma em fração para evitar erros de arredondamento. Porque a gente já tem que dividir pelo EI, aí só para evitar, tá bom? Entenderam agora? Show! Meu nome é Paulo, meu sobrenome é Resolve, entendeu? Emerson não entendeu. Qual a tecla? Pegue sua calculadora na mão, é essa daqui que tá escrita na tela. É um A, B/C. É porque tua calculadora é diferente, amigo. Eu não sei lidar com calculadoras de rico. Mas é essa tecla aqui, ó. Tá vendo aí na câmera? Que é a segunda abaixo do... pronto, essa aí que o Rodrigo colocou. Qualidade... Qualidade, a vida começa com qualidade, né? Nós pode estar tudo doente de corona, mas pelo menos nós vamos morrer inteligente. Então aqui, nosso deslocamento vai ser 84.375 dividido por 256 vezes o EI, que foi 13.398,4375. Aqui eu não arredondei não, tá? Foi esse valor mesmo. Delta igual. Fazer aqui agora. 84.375 dividido por 256 dividido... Ai, meu pescoço tá doendo. 13.398,4375. Exatamente. 0,02459, né? 2459925, tá? Vou nem me esticar muito aqui, não. 25 metros, tá? Isso aqui em milímetros fica quanto? Nosso deslocamento aqui no centro, vezes 1000, 25 milímetros, né? Ou 24,6. Eu vou fazer assim. Tá? Então, 24,6 milímetros. Esse é o deslocamento que a gente tem nesse ponto aqui, ó. Bem no meio do centro do vão, no centro desse vão, quando a gente aplica a carga unitária, tá?
Sandy, não se vá. E aí, deu pra entender? Conseguiram captar a essência do bagulho? Ou não? Estão sem entender nada, estão boiando? Mais um exemplo, né? Pra poder ficar melhor. Conteúdo extenso. Meu filho, você não viu, foi nada. Imagina quando estiver aplicando isso aqui em cada barra de um pórtico. Realmente eu não vou mentir pra vocês não. É gigante. Eu descartei? Ah, bom, pensei que eu tinha descartado. Eu já ia morrer do infarto. Vou fazer agora essa segunda aqui, tá? Ó, que é com uma carga... Ixi, vai dar um BO do tamanho do mundo. Não curti. Ui, esse segundo exemplo não, hein? Porque vai ser ruim que só. Eu vou mudar esse exemplo, tá? Só pra não ficar tão difícil, mas vai dar certo. Vou manter o EI aqui dele e vou mudar só o que eu quero, tá? Vou pedir aqui a rotação, até porque eu não fiz nenhum exemplo dele ainda, tá bom? Digam aí pra mim... Ah, tá. Desculpe. Aqui? Tira uma foto, amigo. Pra ser mais rápido, não ou não? Não, fique à vontade. Se quiser copiar, eu espero também. Tem bicho não. Professora, saiu a nota da... Pois é, né? Exato, vamos ficar o mês de abril inteiro vendo este conteúdo aqui via remoto. Mas podia ser pior, podia ser o método das forças. Quando chegar no método das forças, vocês vão estar olhando pra minha cara e vão estar pedindo pra eu gravar uns vídeos também pra vocês assistirem depois. Pense pelo lado bom, se inscreva no meu canal. Posso passar, Emerson? Pronto, então simbora aviões, tá? Pra esse exemplo aqui, vamos fazer diferente pra gente não ficar porque se a gente for fazer pegando no meio, vai ser um BO do tamanho do mundo. Vou deixar pra mais pra frente. Por enquanto, vamos manter o EI, ok? Quanto que foi o EI, hein? Alguém me diz aí? Pra eu não ter que voltar o slide. Foi 13. Ninguém me disse, cara. 13.398.4375. 13.398,4375 quilonewton metro quadrado, tá? Esse foi o nosso EI. Obrigada, Rodrigo, falou agora. Esse foi o nosso EI. Vou manter o EI, mas agora eu quero calcular a inclinação no apoio de segundo gênero. Ou seja, eu vou manter a estrutura, tá? O EI, a força que é 131. Essa é a minha estrutura real. Eu quero agora a inclinação. É o que é um exemplo 2,5, né? Porque lá, se a gente fosse fazer do jeito que a questão pedia, era para calcular aqui, ó, no centro. E aí vai dar um problema muito grande para ser segundo exemplo. Então, não é um bom exemplo não, tá? Eu mudei aqui para facilitar para vocês. O entendimento mesmo, tá? Quando formos para a tabela, vai dar certo, relaxa. Vamos aqui com calma. Então, eu quero a inclinação no apoio de segundo gênero. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é a minha configuração virtual. Percebam que eu fico mudando, né? Tem horas que eu calculo primeiro Não, amigo, o S é diferente, mas o EI só depende da seção transversal, entendeu? O comprimento da viga a gente aplicando vai dar bom, relaxa. Esqueci o que eu tava falando. Eu às vezes faço primeiro o diagrama real, depois eu faço a configuração virtual. Então isso aí, essa ordem aí,
não interfere tanto não, tá? Então a minha configuração virtual é isso aqui. Eu tenho a viga, apoio simples, apoio de segundo gênero. E aí ele pede a inclinação que acontece nesse apoio aqui, ó, nesse apoio de segundo gênero. Se a gente olhar para a nossa estrutura original, ela tem essa carga aqui pontual, né? Bem aqui. Então, bem aqui, provavelmente eu vou ter a minha flecha máxima. Então, essa minha estrutura, ela se deforma assim. Só que em formato parabólico, tá? Não é assim, leviano, que nem foi essa minha deformada, não. É uma parábolazinha, tá bom? A curva, isso aqui é a curva de deformada dela, não é diagrama de momento fletor. É a deformada. Quando a gente vai lá pro F2, é aquela vigazinha que fica... É aquele último botãozinho. É como a gente faz o... Ah, e depois disso, vou até conferir lá essa questão aqui. Quando a gente terminar aqui, acho que dá tempo. Ixi, já são 10 horas, meu Deus. Então, vamos lá. Aqui eu quero a minha inclinação, que acontece lá no meu apoio de segundo gênero. Essa inclinação, ela é aqui, ó. Eu tava nessa estrutura e vim pra cá, pro amarelo. Eu rotacionei. Eu tenho aqui um θ, tá? Então, se eu quero calcular inclinação, que é a mesma coisa de rotação, a gente aplica uma força ou um momento unitário? Um momento unitário, não é? Então, a gente vai aplicar um momento. Eu vou aplicar, modo passando. Eu vou aplicar um momento no mesmo sentido daqui, ó, dessa rotação, para eu encontrar um deslocamento positivo, tá? Então, eu vou aplicar um momento aqui, ó, nesse sentido, 1 kN/metro, tá bom? Essa é a minha configuração virtual. Aí, vou fazer os meus diagramas. Diagramas reais aqui. Diagrama de momento fletor real. Ficar muito... Vou pegar esse verde aqui. Aqui eu vou chamar de A e B para melhorar, né? A gente tem nossa vertical em B. Aqui eu tenho a minha vertical em A, ok? Somatório dos momentos em A, VB vezes 7 menos 131 vezes 3 igual a 0. Quanto é que tá meu VB aqui? 131 vezes 3 dividido por 7 deu 56,14 tarará. Não curti, então vou colocar em fração também. Deu 393 sobre 7. O VA, então, vai ser 131 menos isso. 524 sobre 7. Só para não ficar quebrado, tá? Para poder o momento ficar bonitinho. Então, quanto é que vai ser nosso momento aqui no ponto A? Momento em A é 0. Momento em B também é 0. E aí eu vou calcular meu momento bem aqui. Eu poderia ter calculado só uma reação, né? Para olhar pela direita ou pela esquerda. Olhando pela direita, eu tenho 393 dividido por 7 vezes 4. Vai acabar ficando quebrado do mesmo jeito. Deu 224,57. Que dá... Bem no meio, não é no meio, não é no meio. É aqui. O valor aqui foi 1.572 dividido por 7, tá? 1.572 dividido por 7, que dá 224,57 quilonewtons. Beleza? Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor real. O nosso diagrama de momento fletor virtual...
Epa, epa. Não, tá certo. Ele vai ser o seguinte. Quanto é que vai ser o nosso momentinho bem aqui no apoio ao? Bem aqui. 0, né? E quanto é que vai ser nosso momento bem aqui no apoio B? Olhando pela direita. Sem nem calcular a reação de apoio. 1, positivo ou negativo? Olhando pela direita, esse momento tá assim, ó. Ele é positivo, tá? Vou puxar esse 1 aqui até onde minha linha ficar reta. Ele é positivo. 1, positivo. Então, vamos aqui continuar. Se já temos os diagramas, vamos aplicar o nosso PTV. Donde estás, coração? Aplicando o princípio do trabalho virtual, nós teremos, né? 1 vezes o deslocamento. Epa, epa. Aqui eu não vou chamar de deslocamento, eu vou chamar de θ, só porque é rotação, tá? Só para fazer essa diferenciação de quando é deslocamento e quando é rotação, sem problema nenhum, né? Rotação em B vai ser a integral de m barra EI dx, tá? Então, vai ser igual a 1 sobre EI, mesma coisa, 1 sobre EI integral de m de x, m barra θ, x em dx. Então, a nossa inclinação aqui vai ser 1 sobre EI, que multiplica. Quem é a nossa função m de x, o gráfico da nossa função real? É um triângulo zambetão, né? Então, vou colocar aqui o meu triângulo zambetão, tá? Aqui é o lado pequeno e aqui é o lado grande. Ele é positivo. Eu vou colocar aqui o valor dele mesmo, 224,57. Não gostei dessa questão, não. Os valores muito feios. Vezes o diagrama virtual. O diagrama virtual foi esse triângulo aqui, não foi? Positivo de 1. Quanto é o nosso S? Quanto é o comprimento da nossa barra? Tá faltando cor pra mim aqui nessa bicha. Quanto é o comprimento total da nossa barra? 7 metros, né? 7 metros. 7 metros. Então, o S, ele vale 7 metros. A gente tem que descobrir quem é o I e quem é o nosso K. A gente olha lá na tabela, tá? Nós temos triângulo zambetão com quem? Triângulo zambetão com um triângulo simples. Então, triângulo zambetão pra cima. Triângulo zambetão com triângulo simples. Tá aqui o zambetão e tá aqui os meus dois triângulos simples. Preciso descobrir qual é o que eu vou usar, porque dependendo aqui, ó, um eu uso alfa, no outro eu uso beta. Então, eu tenho que descobrir qual é o correto. Percebo, esse daqui, essa primeira linha aqui, o nosso lado I está virado para o lado da barra, onde eu tenho associação com o beta. E beta é o maior lado. No de baixo, o nosso lado I, ele está aqui para o lado virado, para o nosso lado do alfa. E aí quem entra aqui é o beta na equação. Então vamos descobrir se o nosso I está virado para o alfa ou para o beta primeiro. Volto lá para a questão. Esse pedaço aqui é o pedaço de alfa vezes S. É o menor pedaço. E esse aqui é beta vezes S, tá? Ai, droguinha. Ficou feinho, feinho. Alfa vezes S, beta vezes S. Então, bem aqui é o nosso alfa, bem aqui é o nosso beta. O nosso lado do triângulo, ele tá virado pro beta ou pro alfa? Tá virado para o maior lado, né? Tá virado pro beta. Se tá virado pro beta, ó, o triângulo tá virado pro maior lado. Então, eu pego esse daqui, ó.
1 sexto de S e K, que multiplica 1 mais alfa. Já me esqueci se é 1 terço ou 1 sexto. 1 sexto. Que multiplica 1 sexto de S e K, que multiplica 1 mais alfa. E aí a gente precisa descobrir quem é alfa e quem é beta, tá? Vamos aqui, ó. Qual parte, amiga? Assim, dos triângulos? Ó, aqui eu tenho um triângulo que ele não é simétrico. Lá na questão passada, o nosso triângulo estava bem no meio, né? Aqui ele não tá mais. Aqui ele tem mais carga para um lado do que para o outro. Quando a gente fizer aqui as reações de apoio, como é que vai ficar aqui, ó? Eu tenho esse momento, ok? Vou aqui calcular a reação virtual no apoio VA. Então, aplicando o momento no ponto B aqui, eu tenho menos VA vezes o comprimento, que é 7. Esse momento aqui, ele tá positivo no meu sentido, tá? Então, mais 1 é igual a 0. Então, o VA aqui vai ser 1 sobre 7. Então, nosso VA aqui é 1 sétimo para cima. Se eu tenho 1 sétimo para cima, aqui eu tenho 1 sétimo para baixo. Essas são as nossas reações de apoio, tá bom? Então, quando eu vou escolher aqui o meu triângulo, esse meu trecho aqui, ele é maior do que esse meu trecho aqui. Então, ele é menor, perdão. Então, pro lado menor, eu chamo ele de alfa S, ó. Alfa S. E o lado maior eu chamo de beta S. Eu tenho que relacionar esse triângulo com esse triângulo aqui. Esses dois triângulos, eu tenho que multiplicar. Entretanto, eu tenho que ver para onde está virado o meu lado do triângulo. O que importa pra gente aqui é a linearidade do triângulo, ok? Se a função ela está crescendo ou decrescendo para um respectivo lado aqui, uma respectiva parcela do nosso triângulo zambetão. Então, eu vou olhar aqui, eu vou colocar um embaixo do outro. Bem deformado assim, que é para você ver. Eu tenho isso aqui. Essa parcela eu chamo de beta S e essa eu chamo de alfa S. Eu tenho que ver se o lado do meu triângulo inteiro está fazendo amizade com o beta ou se ele está fazendo amizade com o alfa. Na nossa questão é isso aqui. Ele está virado para o lado maior, tá? O ponto B aqui e o ponto B aqui eu tenho 1 e eu tenho o B, que é o final aqui do beta S. Se eu tivesse o contrário, seria com o alfa, mas eu tenho aqui com o beta. Então, eu vou procurar na tabela essa associação. Aqui o meu triângulo, o beta tá para cá e o alfa tá para cá. Então, eu tenho que procurar um triângulo que esteja com um lado virado para o lado do beta. Eu tenho que procurar um triângulo assim. Quando eu vier para cá, ó, é este triângulo aqui. Entendeu? Agora ficou mais claro? Show de bola. É sempre pensar na amizade, que a amizade vai dar certo. Eu vou apagar aqui, porque senão não sobra espaço para terminar a questão, tá? Então, falta a gente descobrir quem é o alfa, né? Agora, a gente já sabe quem é as coisas, mas vamos descobrir aqui quem é o alfa. O que é que eu sei? Eu sei que alfa vezes S é igual a 3 metros. Só que quem é S? S é 7. Igual a 3. Então, o nosso alfa aqui vai ser igual a 3 sétimos, tá? Então, o nosso alfinho aqui já temos o valor, 3 sétimos. O I, não sei mais quem é I e quem é K. O I, o K é do zambetão. Então, o I vai ser 1. O I vai ser 1. E o K vai ser 224,57, ok? Então, a gente vai jogar essa galera aqui agora na forma do tetinha. Tetinha vai ser 1 sobre I, que multiplica 1 sexto, vezes o S, 7 metros, vezes o I, 1 metro,
ou 1 kN, né? Vezes o K, que também aqui é kN, que é 224,57, que multiplica 1 mais 3/7. Fazendo esta paradinha aqui, 3 dividido por 7, mais 1, vezes 224,57, vezes 7 dividido por 6. Aqui deu 22.457 dividido por 60 é I, ok? E aí o nosso θ aqui vai ser igual, dividido por 13.398,4375. 0,0, vou botar isso aqui em potência, tá? 27,93 vezes 10 a menos 3. E qual é a unidade de rotação? Radianos, tá? Não me venham colocar milímetros aqui não, pelo amor de Jesus Cristo. Pronto. Se a gente quiser conferir esse resultado, dá tempo de conferir? Dá. Voado aqui, ó. Vou conferir no F-Tool. Já pode abrir, hein, amigo? Aí agora vai abrir 55 F-Tool. A gente tem aqui um trecho de 3 metros, ó, 1, 2, 3. O outro trecho, 1, 2, 3, 4. Né? Vou fazer aqui a mesma viga. Abriu mais alguma janela de F-Tool? Não, pronto. A carga, ela tá aqui, vamos para as propriedades, né? O material dele aqui é concreto. Então, é concreto. As condições aqui da seção transversal é 15 por 35. Então, a seção é retangular, a base dela é de 15, então 150 milímetros, e a altura é de 35 milímetros também. Então, aqui, todo mundo bonitinho, tá? Oxi. 15 por 35, BH. Whatever. Apoio simples, apoio de segundo gênero, e a carga aqui de menos 131. Gente, era 13,1, eu não tô acreditando, eu vi agora. Mas eu fiz com 131, eu vou colocar 131. Acabei de ver aqui o pontinho lá no fim. Era 13,1. Tá, deixa eu fazer assim. Melhora? Assim? Então, essa é a nossa viga, tá? Vou salvar aqui. Tá aqui, teste. E vou rodar aqui os diagramas dela. Força normal, força cortante a gente não fez. Momento fletor dela, ó, 224,6, né? Ó, 224,57, beleza. E aqui, quando a gente vem aqui do lado, a gente encontra a curva da deformada, tá? Então, se eu clicar aqui no meu pontinho, aí aparece bem aqui, ó, tudo que eu quero saber, ó, a distância e as rotações. A distância, aqui o L, aí aqui é o deslocamento em X, aqui é o deslocamento em Y, que é 0, porque eu tô no apoio,
E aqui é a minha rotação, ó, 2,794 vezes 10 elevado a menos 2, que foi exatamente 2,793 aqui que a gente encontrou, vezes 10 a menos 3 radiano, tá? Então, a gente encontrou exatamente o valor do F2, acertamos a questão, palmas para nós. Querendo conferir a outra, a gente confere também, que eu nem lembro qual era. É uma de 7,5 com 8, né? Então, deixa eu voltar aqui pro F2. Ah, aqui tem que mudar a grade. Aqui não vou fazer não, porque tem que mudar o... Ah, botei foi 5. 0,5. Ah. Ai, droga. Ficou bem no meio aqui do... A baixaria. É, deixa pra lá. Não vou conferir mais não, tá bom? Cansei, tá? Apaguei o lado errado. Então, galera,